E é comum que nós nos comparemos com as outras pessoas. E ao fazermos isso, muitas vezes nós achamos que nós somos muito importantes ou achamos que nós somos muito pouco importantes. O problema é que isso também se aplica à igreja. E muitas vezes na igreja nós tendemos a comparar e nos comparar. Então a gente compara os irmãos, compara-se com outros irmãos, mas também compara os irmãos. E vai dizer, esse irmão é mais espiritual porque faz isso ou aquilo, esse irmão é mais importante na igreja porque faz isso ou aquilo, e por vezes isso acaba sendo, sempre, dá para dizer, muito ruim, algo maléfico, algo que faz mal, principalmente quando é uma comparação nossa. Ou nós nos achamos demais, a última bolacha do pacote, ou o gás da coca, ou a gente se acha o pior e se acha inferior, e por vezes até pensa coisas do tipo, mas eu não tenho muito o que eu possa fazer, não tenho muito onde eu possa servir na igreja, porque enfim, já tem os irmãos aí do conselho pastoral, tem o pastor, tem diretoria, tem liderança, o que eu posso fazer? Quem sou eu na fila do pão para poder fazer alguma coisa? E essas comparações, então, ou elas fazem com que a gente se ache muito, ou a gente se ache muito pouco. E nós devemos ter um conceito equilibrado de nós mesmos, Paulo vai falar. E aí quando nós pensamos sobre essa questão de comparação, principalmente na igreja, no sentido da questão do serviço, do ser útil na igreja, nós vamos imediatamente para a igreja de Corinto, e nós vamos ver a carta de Paulo aos Coríntios, porque aquela igreja era uma igreja que tinha muitos problemas, mas ao mesmo tempo era uma igreja muito amada, por Paulo dá graças ao Senhor por aquela igreja, mas aquela igreja, então, uma igreja que foi fundada pelo apóstolo Paulo, eles enviam uma carta, então, tempos depois que o apóstolo Paulo saiu lá da cidade de Corinto, eles mandam uma carta para Paulo com algumas dúvidas. Sabe aquele negócio de você procurar um irmão que tem mais conhecimento da palavra, e você às vezes pergunta, olha, o que a Bíblia fala sobre isso? O que a Bíblia fala sobre aquilo? Pois foi exatamente o que eles fizeram. Eles mandaram uma carta para o apóstolo Paulo perguntando, Paulo, a gente tem essa é a dúvida. Algumas dúvidas eram, por exemplo, a questão de comida sacrificada aos ídolos. E uma outra dúvida era acerca dos dons. Porque o que estava acontecendo na igreja? E é muito interessante porque talvez você já viu isso em algum lugar. Na igreja de Corinto, havia pessoas que tinham certos dons, e esses dons, eles eram tidos como melhores do que outros. Então, o que acontecia na igreja de Corinto é que, em primeiro lugar, até semana passada eu citei isso, na ceia, que é o que vai acontecer lá em 1 Coríntios 11, que Paulo vai falar, na ceia uns se achavam melhores que os outros, então tinha divisão, uns comiam a ceia num horário, outros comiam a ceia no outro horário, para não ter que olhar um para a cara do outro. Aí, além disso, eles tinham então os grupos dos espirituais. O que era o grupo dos espirituais? Você tinha lá um grupo de pessoas que falavam em línguas estranhas. E esses que falavam em línguas estranhas se consideravam melhores ou mais espirituais do que os outros. E isso estava gerando uma contenda, uma confusão. E eles perguntam, e com relação aos dons, isso é real, isso não é? E Paulo, então, é muito interessante que Paulo, a partir do capítulo 11, ele começa a dar chinelada nos coríntios. Então, ele dá a primeira chinelada em relação à ceia, e depois, do 12 ao 14, ele dá uma chinelada em relação à questão dos dons. Ou seja, ele chega como chinelada, como se fosse um pai, orientando. Mas do 12 ao 14, ele vai orientar acerca dos dons. E aí, no capítulo 12, que é o que nós vamos estudar, daqui a pouco você vai abrir ele fala sobre a questão dos dons, ele fala sobre a questão do serviço e da unidade na igreja, a importância de cada um. No capítulo 13, ele vai falar sobre o caminho para se utilizar os dons, que é o texto de 1 Coríntios 13, o texto do amor, que muitas vezes a gente utiliza no casamento. Talvez alguns dos irmãos que são casados, no dia do seu casamento, foi lido o texto de 1 Coríntios 13.
Ele é um texto que fala sobre o amor, mas se a gente fosse aplicar no casamento, a gente aplicaria quando está dando briga no casamento, que tem que começar a usar esse, porque era um texto falando sobre o amor em meio às divisões. Ele vai dizer, por exemplo, que se a pessoa tiver dons, mas não tiver amor, esse dom não vale de nada. Vai falar da profecia e línguas, por exemplo, que ele vai citar no capítulo 13. E depois de apresentar o caminho para serem usados os dons, ele fala no capítulo 14 sobre especificamente dons de línguas e profecias no culto. Porque o que acontecia naquele contexto? Então havia aquelas pessoas que se achavam superiores por ter o dom de línguas, e havia também a bagunça no meio do culto, porque como que era o culto dos coríntios? Uma vez que boa parte deles tinha vindo das religiões pagãs, no momento do culto, havia algo que havia no contexto pagão. No contexto pagão, quando eles estavam em atos de culto, uma das coisas que acontecia é que eles entravam em êxtase. Eles entravam em transe, perdiam o domínio sobre si e começavam a falar coisas sem sentido, e às vezes, alguns até chegavam a falar que Jesus seja amaldiçoado no meio desse transe. Outros também falavam línguas que ninguém entendia, então falavam lararararará, irererê e tal, e ninguém entendia o que estava sendo falado. E aí Paulo no capítulo 14 orienta. Ele fala, olha, se alguém for falar em língua, que fale 2 ou 3, que depois haja interpretação, se não houver interpretação, que fique calado. E ele finaliza o capítulo 14 dizendo que haja ordem e decência, façam tudo com ordem e decência, dizendo que o culto tem que ter ordem e decência. Esse é o contexto todo dos capítulos 12 a 14. Mas é interessante nós pensarmos, quando vemos para o capítulo 12, vermos sobre essa questão que ele começa a trabalhar, que é a questão aí de cada um considerar a si mesmo com a devida importância, nem mais nem menos, e também o fato de termos ou não termos dons. E eu convido você a ler o texto de 1 Coríntios capítulo 12, abra sua Bíblia se não está aberta ainda, ela vai estar aqui também. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada, tá? Amanda, se você quiser colocar ali, e acompanhe comigo então a leitura. Só esperar todo mundo abrir. Enquanto os irmãos abrem, vou fazer uma explicação breve, rápida. Em outro momento eu posso pregar sobre isso. Possivelmente, eu sei que foi feita uma explanação de 1 Coríntios, então talvez vocês já estudaram sobre isso, mas como eu estou falando sobre dons, para não ficar eu imagino que alguns ficaram assim, tá, mas e o que é esse dom de línguas, como é que é e tal. Então, para não ficar isso com esse pensamento, resumidamente, o dom de línguas é a manifestação sobrenatural dada. Então, Deus dota alguém sobrenaturalmente, nós vamos ver sobre esses dons, com a capacidade pontual e específica para um objetivo específico de falar uma língua inteligível, falar um idioma. Então, por exemplo, como acontece lá em Atos capítulo 2, onde os discípulos, ao receberem o Espírito Santo, pregam o Evangelho em línguas que eram inteligíveis às pessoas que estavam ali, línguas maternas daquelas pessoas. Então, o dom de línguas seria isso, falar em uma língua que não é a sua língua nativa, a sua língua natural, ou que talvez até você não tenha uma compreensão, e ele deve ser precedido, deve ser seguido pela interpretação, tá? Mas não vamos falar especificamente sobre o dom de línguas, embora eu vá citar ele bastante. Bom, vamos lá então à leitura. Todo o capítulo 12 ele nos diz assim: Irmãos, não quero que vocês estejam desinformados a respeito dos dons espirituais. Vocês sabem que quando eram gentios se deixavam conduzir aos ídolos mudos, conforme vocês eram guiados. Por isso quero que entendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito. Apenas uma pausa aqui para explicar isso, porque eu não vou explicar durante a mensagem nos pontos, né? Há duas possibilidades com relação ao que estava acontecendo aqui. A primeira é que, uma vez que então os coríntios vinham, boa parte deles dos contextos pagãos, eles então entravam em êxtase e falavam coisas como, por exemplo, que Jesus seja anátema. Então eles falavam algumas coisas e Paulo então orienta que eles não falassem isso,
mesmo que é melhor falar palavras, ele vai dizer em 1 Coríntios 14, é melhor falar palavras compreensíveis do que palavras que não têm o menor entendimento. Também uma outra possibilidade é que, uma vez que os outros irmãos não entendiam esse negócio de línguas, eles poderiam pensar que algum dos irmãos estava amaldiçoando Jesus enquanto estivesse falando aquilo. Então, para evitar essa compreensão negativa, Paulo então fala da questão de ser, aqui o foco é falar de forma compreensível. Aí, continuando o versículo 4, ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo, e também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo, e há diversidade nas realizações, mas Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A um é dada no mesmo Espírito a fé, a outro no mesmo Espírito dons de curar, a outro operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a um é dada a variedade de línguas e a outro capacidade para interpretá-las. Mas um só é o mesmo Espírito, um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente conforme Ele quer. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, por que não sou mão, não sou do corpo? Nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque eu não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo ele fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como Ele quis. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Os olhos não podem dizer à mão, não precisamos de você. E a cabeça não pode, e os que nos parecem menos dignos no corpo, a este damos muito mais honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra, ao passo que os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros cooperem com igual cuidado em favor uns dos outros. De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. A uns, Deus estabeleceu na igreja primeiramente apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, mestres, depois operadores de milagres, depois os que têm dons de curar, ou de ajudar, ou de administrar, ou de falar em variedade de línguas. Será que são todos apóstolos? Será que são todos profetas? Será que são todos mestres? São todos operadores de milagres? Todos têm dons de curar? Todos falam em línguas? Todos têm o dom de interpretar essas línguas? Entretanto, procurem com zelo os melhores dons, e eu passo a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. E aí ele segue no capítulo 13. Ainda algumas considerações que eu não vou citar especificamente na mensagem, falando ainda sobre a questão do dom, que eu falei, do dom de línguas. Um equívoco que se tem hoje, uma falácia, um ensino errado, é que nós precisamos buscar o batismo com o Espírito Santo. E esse buscar o batismo com o Espírito Santo seria uma questão posterior à fé. Ele seria visto, seria manifesto com a manifestação de línguas. Então, no caso, assim, eu, um cristão, nunca falei em línguas, então preciso ser batizado no Espírito Santo para poder, e isso vai ser demonstrado com falar em línguas. Isso é um erro doutrinário. Por quê? Porque a palavra de Deus vai nos dizer, no texto que nós lemos, que todos foram batizados nesse Espírito. Ou seja, todo o cristão, ele recebe o Espírito Santo quando ele crê. No momento em que você entrega a sua vida para Cristo, você passa a ter fé e depositar a sua fé em Jesus, você recebe o Espírito Santo. Você não precisa buscar uma segunda experiência espiritual, porque você já recebeu o Espírito Santo. Além disso,
o dom de línguas não é uma manifestação visível do batismo com o Espírito Santo. Por quê? Porque Paulo fala, no mesmo texto que nós lemos, que os discípulos de Corinto receberam o Espírito Santo, eles foram batizados com o Espírito Santo. E ao mesmo tempo, no final do capítulo, ele diz: todos falam em línguas? Demonstrando que nem todos eles falavam em línguas. Logo, se alguns não falam em línguas, mas todos são batizados com o Espírito Santo, falar em línguas não é uma manifestação do batismo com o Espírito Santo. Então, a manifestação de que nós fomos batizados com o Espírito Santo está muito mais no fruto do Espírito, na manifestação do fruto do Espírito, que nós vamos ver lá em Gálatas capítulo 5, mas isso é outra história. O fato é que aqui havia um problema com relação ao dom de línguas. Os cristãos de Corinto, eles consideravam o dom de línguas e alguns outros dons, dons de cura e tal, como sendo dons superiores aos demais, e por isso alguns se achavam mais que os outros. E aí Paulo então fala para combater essa ideia, e a primeira coisa que ele nos ensina nesse texto, pode passar o primeiro ponto, por favor, Amanda, então, assim: no corpo de Cristo é o tema da mensagem, e nós vamos ver que no corpo de Cristo todos recebemos dons da parte do Espírito Santo. A primeira verdade que nós vemos aqui é que os dons vêm do Espírito Santo. O Espírito Santo dá. O texto vai nos dizer que ele dá individualmente como lhe apraz, ou como ele deseja. O Espírito Santo dota todos os cristãos de dons. Nós vamos ver isso no versículo 7 e no versículo 11, se você quiser olhar no seu texto aí. Ela é concedida então a cada um visando um fim proveitoso. Essa ideia do fim proveitoso, ela é traduzida na Nova Versão Internacional como para o bem comum. A ideia é para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. Então, o Espírito Santo de Deus, ou seja, o próprio Deus, inclusive a gente vai ver dos versículos 4 a 6, ali a presença da Trindade, né? Você vai ver que ele vai falar do Espírito Santo, ele vai falar do Senhor, que é a alusão a Jesus, e Deus, falando a mesma coisa, mas nesses 3 versículos. É Deus, o Espírito Santo, é o Senhor, quem dá o dom conforme lhe apraz, conforme ele deseja. Isso significa, meu irmão, minha irmã, que se você já entregou a sua vida para Jesus, se você já creu no Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você tem pelo menos um dom dado pelo Espírito Santo. Esse dom não é, então, eu sei tocar violão, eu aprendi a tocar violão desde criança. Não. Esse dom é uma manifestação, uma capacitação espiritual para fazer algo que você já não fazia normalmente. Então, por exemplo, o dom de administrar, a pessoa que não necessariamente, pode até ser que ela já administrava, mas ela não administrava tão bem. Depois que ele recebeu o dom, ele ficou um administrador nato. É aquela coisa que a gente vê, nossa, esse sujeito aí é bom mesmo, hein? O dom do pastoreio, o dom do ensino, dom da contribuição, são capacitações espirituais para que a pessoa tenha uma visão acerca do reino e do seu corpo e use os seus recursos e a sua vida para abençoar o corpo. Então, por exemplo, uma pessoa que tem o dom de contribuição, ela vai dar o seu dízimo, a sua oferta, mas além disso, ela vai contribuir financeiramente com a obra de forma assim, desprendida, e que você vê até, nossa, aquele irmão tem um bom coração, ele oferta mesmo. Um exemplo é Barnabé, que viu o pessoal passando necessidade e foi lá, pegou um campo que ele tinha, vendeu e deu para todo mundo. Então, essa capacitação da parte de Deus. Você, meu irmão e minha irmã, você tem um dom. Talvez você não saiba qual é. E daqui a uns dias, na escola bíblica, a gente vai estudar sobre as doutrinas básicas, então certamente voltaremos a esse assunto, talvez um pouco mais esmiuçado, mas o fato é que você possui um ou mais dons. Só que ninguém tem todos os dons. Nós vimos Paulo falando isso. Todos têm o dom de curar, ou seja, nem todos têm. Não existe pessoa com todos os dons. Isso até a gente vai ver às vezes em propaganda de algumas igrejas, mas não procede. Eu lembro que uma vez eu estava numa parada de ônibus e eu vi uma plaquinha, um cartazinho, né, impresso, com a foto de um cidadão, antes e depois. Antes era ex-drogado, ex-preso, ex-assassino, um monte de ex, né? E daí do lado o que ele era agora, daí dizia assim: possui todos os dons.
Eu lembro que eu falei para a pessoa que estava comigo, é uma igreja com perna, né? A pessoa é a própria igreja. Não existe ninguém que é a própria igreja. A igreja é o corpo de Cristo. E o Espírito Santo dá os dons para a edificação do corpo. Não é para que eu possa me edificar a mim mesmo. Uma questão também importante é que se nós achamos que um dom é melhor que o outro, por conseguinte nós acabamos afirmando que Deus faz a acepção de pessoas. Ele dá o dom por exemplo, o dom de profecia para o fulano, e ele dá o dom de discernimento para o outro. Mas esse dom aqui é melhor. Então esse dom e aí, entendam, quando eu digo melhor, eu vou explicar porque Paulo fala de buscar os melhores dons. Mas quando eu falo melhor, é melhor em termos de status, de que esse aqui é mais poderoso, esse aqui é mais visível. Não é isso. Nós devemos pensar que o Senhor, Ele distribui os dons individualmente como Ele entende que é o melhor. Então todos os dons, eles são igualmente importantes. Paulo deixa isso claro lá nos versículos 28 a 30, né? Perguntando, por exemplo, se todos são apóstolos, todos são mestres. A resposta é que o Espírito Santo, ele dá os dons para a edificação do corpo. Aqui eu já faço uma pergunta: você sabe quais são os dons ou o dom que você tem? E eu faço uma segunda pergunta, que eu vou repeti-la no final para você lembrar. Você tem usado os dons que Deus lhe deu? Vou lhe dizer, por exemplo, meu caso. Eu sei que eu tenho o dom de ensino, o dom de pastoreio e o dom de liderança. Para ser pastor, pressupõe-se que a pessoa tem o dom de pastoreio, o dom de ensino e dom de liderança. Então, o uso desse dom vai ser assim. Eu já não tenho, por exemplo, o dom de evangelismo. Isso significa que eu não evangelizo? Não. O dom de evangelismo é a capacidade sobrenatural para evangelizar as pessoas. Sabe aquela pessoa que você está, por exemplo, na rua, né? E você pergunta para a pessoa assim: será que chove? Ela fala: olha, acho que hoje pode ser que chova, mas eu sei que no dia do juízo final choverá fogo e enxofre, né? Então já começa, e você tem que aceitar Jesus como Senhor e Salvador, já puxa. Obviamente que eu estou fazendo uma brincadeira em relação a isso, mas para falar algo sério. Que aquela pessoa, por exemplo, que tem o dom do evangelismo, ela vai, se você der bom dia quando vê, né, se a pessoa que não é crente dá bom dia, em 2 minutos ele já vai estar evangelizando. É uma capacidade sobrenatural. Todos nós temos que evangelizar, mas quem tem o dom é diferente. Então, um ponto que é importante aqui é que nós precisamos ser contentes com os dons que Deus nos deu. Você precisa saber quais são os dons que você tem, e você precisa ser contente e usar os dons que Deus te deu. Lembre-se, você recebeu o Espírito Santo no ato da sua fé, e quando você foi colocado nessa igreja em especial, Deus também pensou em dons para que você usasse aqui, para que você usasse no reino. Por isso você precisa colocar esses dons em prática com gratidão, ao invés de se comparar e desejar o do outro. Aí você pode pensar: mas o irmão fulano, não é o caso aqui, mas vamos imaginar na igreja de Corinto, que tem lá o irmãozinho que fala em línguas. Mas eu queria também, porque é bonito, né? Porque é uma edificação. E aí nós vamos para a segunda questão. No corpo de Cristo, todos somos igualmente importantes. E aí eu vou falar no final sobre exercer os melhores dons, mas o fato de que todos nós somos igualmente importantes. Não somente os dons são importantes, mas as pessoas, e por isso Paulo usa a figura do corpo. Meu irmão, minha irmã, você tem suma importância nessa igreja, principalmente quando nós pensamos e temos conversado sobre a necessidade do discipulado. Veja, Jesus, quando andou com seus discípulos, para que eles agissem, para que o evangelho avançasse. Nós fazemos parte de um corpo que é a igreja, para que nós sejamos usados para a glória do Deus vivo. Você é importante. Muitas vezes, erroneamente, a gente acha que o pastor, por exemplo, é mais importante que outras pessoas, e isso é um erro. O pastor é igual a todo mundo, com a diferença em que ele vai ter alguns dons que são específicos para o cuidado de alguém, mas a oração do pastor, ela não é melhor que a de ninguém.
A oração do pastor não é mais poderosa, o testemunho do pastor, aliás, muitas vezes o pastor vai cometer um erro. Essa semana estava lendo um livro sobre relacionamento discipulador e ele cita uma situação bem interessante. Ele fala que muitas vezes o pastor ele comete um erro na hora de discipular alguém, porque quando você discipula alguém, você prepara essa pessoa para poder fazer aquilo que você está fazendo. Então, para que ela possa dar continuidade. E ele contou que às vezes ele pegava a sua Bíblia, o pastor Diogo Oliveira, se não me engano, que ele pegava a sua Bíblia e estava discipulando alguém e ele começava a explicar várias coisas da Bíblia, até que chegou um momento em que o seu discípulo falou assim: poxa, eu queria poder entender também, assim, ver um versículo, o senhor consegue pegar um versículo e tirar um monte de coisa. Aí ele percebeu: eu não estou conseguindo fazer com que o meu discípulo replique isso. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque o Espírito Santo dota a igreja de dons, para que a igreja sirva, e a igreja seja bênção para a cidade onde a gente está. Você tem dons que eu não tenho, você tem qualidades, capacitações, você tem coisas que eu, o Andrei, o Luan, o Wagner, o conselho pastoral, não temos. Tem coisas que Deus colocou só em você, e por isso você é importante. E quando Paulo fala que se parte do corpo falta, todo o corpo sofre, se ele fica doente, é que muitas vezes Deus dotou o Espírito Santo com dons à igreja, e ele colocou você com um dom específico, e só você tem aquele dom, mas você não participa, você não coloca esse dom em ação. E aí o que ocorre é que, por você não utilizar esse dom que Deus te deu, o corpo acaba sofrendo porque falta ele, falta aquele dom. Isso acontece às vezes porque a gente não vê algumas igrejas, ou não vê algumas coisas nas igrejas, pensa que falta aquela coisa e a gente não entende por quê. Às vezes é porque a pessoa não está fazendo aquilo que ela deveria fazer, não está colocando, não está usando o seu dom. Todos nós fomos batizados num único Espírito, todos nós fomos selados com o Espírito. A igreja é formada por diferentes pessoas com diferentes dons, e todos são igualmente importantes. Todos, absolutamente todos, são igualmente importantes. E aí ele usa a figura do corpo. E aí eu vou só dar um exemplo. Pense com você, qual a parte do seu corpo que é a mais importante? Pode pensar agora. Pense em 3 partes, as 3 partes mais importantes do seu corpo. Pensou? Todo mundo pensou? Alguém pensou o dedo mindinho? Não? Bate ele para você ver. Vê se não vai doer. Arranca ele fora, vê se não faz falta. Faz falta para a questão do equilíbrio. Uma coisa tão pequena, mas que faz muita falta. Ou, diferente, arranca a unha do dedo mindinho. Misericórdia, que dor que vai dar. Cada parte é importante, por mais que às vezes a gente não ache. Um exemplo simples: serviço. A gente às vezes acha que um dom importante é o dom do ensino, porque a pessoa vem aqui e ministra a palavra. Ele é importante, mas ele é tão importante quanto o dom do serviço, que é demonstrado às vezes por uma pessoa que, quando terminou o evento, terminou alguma coisa, a pessoa sai e vai recolhendo os copinhos e vai botando no lixo. Dom do serviço, tão importante quanto porque ele não vai fazer só isso, ele vai servir de diversas outras formas. Ou seja, a igreja só funciona plenamente quando cada parte, por menor que pareça, entende o seu valor. Meu irmão, você já está usando os seus dons? Você se considera importante? Pois eu quero lhe dizer que você é extremamente importante, e quando você falta, o corpo sente falta. Entenda então que a sua importância ela não vem da visibilidade do seu dom, mas do fato de você ser parte do corpo de Cristo. Se você tem um dom, você precisa executar, você precisa colocar ele em uso. E por fim, o último ponto, terceiro ponto então, por favor, Amanda, é que no corpo de Cristo, nós todos devemos buscar exercer os dons para o bem comum.
Parece que eu já falei isso, mas eu quero deixar isso mais claro ainda. Ele fala que nós recebemos esse dom para utilizar num fim proveitoso, né? Essa ideia de utilizar para o benefício dos outros. O teu dom, ele é para edificação do corpo. E aqui entra exatamente, ele toca o dedo na ferida dos coríntios. Por quê? Porque os coríntios queriam ter, por exemplo, o dom de línguas, porque o dom de línguas era mais importante, o dom de línguas era melhor, e eu já vi inúmeras pessoas, e não fizeram isso por mal, mas eu já vi inúmeras pessoas falarem, eu gostaria de ter o dom de línguas, porque eu acho tão bonito, né? E assim, eu queria ter o dom de línguas porque ele porque daí assim, para ter uma experiência sobrenatural com Deus. Só que o que Paulo fala, quando ele termina o capítulo, ele diz, busquem os melhores dons. E isso ele vai explicar lá no capítulo 14, quando ele deixa claro que os melhores dons não são aqueles que são mais vistos, mas aqueles que mais servem aos outros. Busquem os melhores dons, quer dizer que nós devemos orar e podemos orar, para que Deus nos conceda dons, para que nós ajudemos os outros. E não para que a gente se sinta mais espiritual. Então Deus não quer que a gente veja fogo numa folhinha em cima do monte. Deus quer que a gente visite alguém que está precisando de uma visita, que a gente ore por alguém que está sofrendo, que a gente ajude outra pessoa, que a gente sirva na igreja, que a gente ensine a palavra, que a gente execute dons que abençoem os outros. Às vezes nós, e aí é o que acontecia com os coríntios, eles buscavam coisas mirabolantes e sobrenaturais para inflar o seu ego. E muitas vezes nós não percebemos que quando nós buscamos essas coisas, acaba sendo para isso. Porque a gente quer ter uma experiência, e a gente esquece que o cristianismo é sobre nós e não sobre mim. Pode ver no cristianismo o pronome que mais aparece é nós. Nós aqui, nós ali, a igreja mesmo é nós, tudo é nós. É interessante, né, que pensando, e eu não sei se você vai concordar comigo, mas talvez você já tenha ouvido alguém falar, eu gostaria de ter o dom de cura, eu gostaria de ter o dom de fazer milagres, eu gostaria de ter o dom de falar em línguas, mas eu não lembro de ter ouvido alguém falar, eu gostaria de ter o dom de contribuição, eu gostaria de ter o dom de serviço, eu gostaria de ter o dom de misericórdia. O que Paulo está falando é que é exatamente isso que a gente deve fazer, inverter essa visão. Ao invés de ficar pensando em dons para nós, buscar dons para os outros, que edifiquem o corpo de Cristo. Então, a questão é que nós devemos exercer os nossos dons para a edificação dos irmãos. E caso nós desejemos que o Senhor nos dê outros dons, pedir por aqueles que ajudam aos demais. Fato é que, concluindo então, você recebeu dons da parte do Espírito Santo. Tenha essa convicção. Eu não quero, e o meu desejo hoje é que você não saia daqui sem pensar quais são os meus dons. O que o Senhor me deu, quais dons o Senhor me deu para eu utilizar na obra de Deus, para a glória de Deus. Não se compare, não se julgue menor, mas faça o seu melhor com alegria. Você é importante naquilo que o Senhor colocou você para fazer, independente do que seja. Deus te capacitou de forma única e o seu serviço é fundamental para que o corpo de Cristo cresça e glorifique o nome de Jesus. Ninguém consegue fazer a obra toda sozinha. Por isso, inclusive, que Deus não permitiu que ninguém tivesse todos os dons. Para que ninguém se ensoberbeça, certamente, mas também para que a obra de Deus alcance mais pessoas. Perceba, o próprio Senhor Jesus, que é Deus, que é o dono dos dons, o que nos dá os dons. Enquanto esteve na terra, ele conseguiu investir na vida de 12 pessoas, mais um grupo maior, 150, então 12 mais restritamente. Na verdade foi assim, 3 muito próximos, 12 um pouco mais próximos, seus discípulos, sendo que um ainda o traiu, 150 que permaneceram depois, mas as pessoas com quem ele conviveu foram milhares. O Senhor Jesus, que é a pessoa perfeita, não atingiu centenas de milhares, milhões de pessoas. Por isso ele treinou discípulos,
para que esses discípulos avançassem e fizessem discípulos, e assim o evangelho do reino avançasse. Jesus era onisciente, mas não quis ser onisciente quando estava na terra, onipresente, no sentido, Jesus não estava em todos os lugares quando ele estava aqui na terra com os discípulos, para nos ensinar que ele deseja usar pessoas em lugares diferentes e para coisas diferentes. E aí então a pergunta que fica, Amanda, por gentileza, é a pergunta final, uma pergunta reflexiva que você não vai responder agora, mas o desejo é que você responda ao longo da semana em oração ao Senhor. Qual dom o Espírito Santo te confiou? Essa é a primeira pergunta. E a segunda, como você vai colocá-lo a serviço, né? Como você vai colocá-lo a serviço dos irmãos? Primeiro, então, quais dons você tem? E segundo, como você vai usá-los melhor ainda, se você ainda não está usando? Saiba que Deus quer te usar, quer usar os teus dons para a honra e glória do Senhor e para o crescimento do seu reino aqui também, em Palmas. E por isso nós estamos aqui. Você não está aqui por acaso, você não está aqui só para receber palavras de bênção, você não está aqui só para ter um vínculo de amizades, mas você está aqui para ser usado para a honra e glória do Senhor. Por isso Ele te abençoou com dons, para você ser bênção onde você estiver.